Glória a Deus. Tudo bem com vocês, irmãos? Eu não costumo pregar para adolescente, junior, mas hoje eu vou. 11 anos, né? Vou tentar aqui. Eu queria primeiro agradecer o carinho desse casal precioso, pastora Aline, pastor Gilson, que nos está dando o privilégio de pregar nesse púlpito aqui, que eu sei que só padre... Não, só papa que prega aqui. Eu estou brincando que ele está vestido hoje tão elegante, quase que eu peço para ele me levar no shopping para comprar uma roupa digna de subir aqui. Mas esse cara e essa preciosa irmã, realmente mais que a gente conhece, né, amor? Mais que a gente admira. E o Gilson a gente se conhece desde aquela época que ele foi ensinar a gente a levar a igreja, a colaborar. E ele inspirou a igreja para fazer grandes doações. Eu nunca te passei o dízimo daquilo, né? E nem vou. Mas ele nos ajudou muito, foi muito bacana. E quanto mais a gente conhece o Gilson e a Aline, mais a gente se apaixona por eles. Preciosos, não é, pastor Giovanni? Estou aprendendo a elogiar com o Giovanni. E eu estou acompanhado também, o pastor Isaías falou que ele está acompanhado da mulher mais linda do mundo. A minha era do mundo, mas converteu. Brincadeira. Mas, quando eu vi essa menina naquela faculdade, pela primeira vez eu olhei e eu falei para Deus, parabéns. Fique em pé, meu amor, essa mulher aí. Ela me acompanha já só há 32 anos. Temos 3 filhos. E ela é a mãe dos 3 e eu também sou o pai dos 3. Glória a Deus. Gente, eu queria... Hoje o pastor Gilson falou que ele queria 2 pregadores que representassem o número 11. Ele convidou Isaías, não achou outro, me trouxe. Mas eu esforcei para aparecer um aqui, para dar 11. Eu queria só dizer para você o seguinte, quando eu vou desligar aqui um negócio, quando eu lembrei agora da rainha de Sabá, porque a minha esposa, né, é a rainha de Sabá, e eu lembrei assim, falei, rapaz, a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, ela disse assim, olha, não me falaram nem a metade do que é isso aqui. E eu estou com essa mesma sensação quando eu cheguei aqui na igreja, ver tanta gente linda, esse prédio lindo, esse palco lindo, né? E eu fiquei impressionado com a estrutura, com tudo que Deus está fazendo aqui. Realmente eu fiquei como a rainha de Sabá. Mentiram para mim, não contaram nem a metade, né? Estou fascinado, parabéns, pastor Gilson, parabéns, pastora Aline. Eu já desconfiava que o negócio era bom, partindo de vocês, mas eu estou impressionado realmente com o que Deus está fazendo aqui. Mas, gente, eu tenho uma palavra que Deus colocou há algum tempo atrás no meu coração, e eu estou pregando já em algumas igrejas. Eu, sinceramente, queria tanto pregar outra palavra, até porque tem algumas pessoas que já ouviram essa, e eu gosto sempre de impressionar com uma palavra nova. Mas Deus falou, vai ser a velha mesmo. E eu sinto que é uma palavra para a igreja, no momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E eu queria convidar você para a gente ler um texto, não é tão curto, mas é necessário. Hebreus 11. Eu não sei, isso daqui é água de coco? Poxa, obrigado. Glória a Deus. Eu prego mais animado com água de coco. Nós vamos ler esse texto. Não é tão curto, mas é importante para a gente entender e você vai visualizar. Hebreus 11 é o capítulo da fé. Vocês já conhecem. Diz assim a Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível.
E aí então o texto começa a relatar histórias e experiências de homens, de mulheres em épocas diferentes da história da humanidade. E a Bíblia mostra que tudo isso foi pela fé. Exemplo de fé, testemunho de fé. Fé que foi provada por resultados. E fé que foi provado por obediência. Ele fala de, por exemplo, Abel, né? Que Abel deu uma oferta, até para dar uma oferta boa, que agrada a Deus, a Bíblia diz que foi pela fé. Depois ele fala no verso 5 de Enoque, que diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E o verso 6 diz assim, o versículo mais conhecido desse texto, desse capítulo, é o verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí ele vai falando de Noé, por exemplo. Noé, pela fé, construiu aquela arca, mesmo quando não havia chuva, nunca tinha chovido, mas ele creu e foi, pela fé, honrado. Aqui está na galeria dos heróis da fé. Também nós temos aqui, por exemplo, Abraão. Fala de Abraão, mas eu gosto do verso 11 sobre Abraão, que diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O verso 12 diz assim: daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. E disso vocês entendem, né? Aí ele vai falando de outros aqui. Aí lá na frente o verso 17 diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. A palavra aqui é forte, sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto para sacrificar o seu único filho. Aí ele vai falando de Jacó, ele vai falando também de Israel, de Isaque. Aí no verso 22 ele diz sobre José, ele diz: pela fé José no fim da vida fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Ele falou assim: eu sei que vocês vão sair daqui pela fé. E ele disse assim: eu quero que quando vocês saírem, leve meus ossos. Não quero meus ossos na terra do Egito, eu quero ele enterrado na terra de Canaã, a terra da promessa. Aí também fala de Moisés, no verso 24 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Olha essa renúncia pela fé, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E aí ele vai falando de Moisés de forma extraordinária. Verso 29 diz: pela fé o povo atravessou o mar vermelho em terra seca. Quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Coisas extraordinárias pela fé. Pela fé também fala de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Literalmente, essa vitória aqui foi ganha no grito. No grito. Aí ele fala da prostituta Raabe. E no verso 32, ele diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Verso 36, outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados.
e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Pai, fala conosco nesta noite. Tua palavra possa ser vivificada dentro do coração de cada um de nós. Amém. Nesses meus 35 anos de idade, falar com adolescente é assim mesmo, ele ri de tudo. 11 anos, né? Tem que entender, juniores. Eu tenho aprendido uma coisa na vida. Sabe o que é? Que a fé é a decisão mais importante da nossa vida. Você fala, decisão, pastor? Fé é uma decisão? Fé é uma decisão. Fé não é um negócio assim que te... um choque. Um arrepio. Algo assim que vem... não sei de onde. Não, fé é uma escolha. É uma decisão. Você decide crer ou não decide crer. O ateu decidiu. Foi uma decisão que ele fez de não acreditar que Deus existe. Ou melhor, de acreditar que Deus não existe. E eu fiz uma decisão de acreditar que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é real, que Ele é misericordioso, enfim. Ele que fez o mundo. Foi uma escolha. Agora, por que a escolha, a decisão da fé é uma das mais importantes ou a mais importante da vida? Porque todas as outras decisões da nossa vida será a partir da nossa fé, proporcional à nossa fé, apesar da nossa fé, tudo que nós vamos fazer, todas as outras escolhas e decisões, será então de acordo com o tipo e o nível da nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que para começar um relacionamento com Deus, a primeira exigência, o primeiro requisito desse relacionamento com Deus é a fé. Quando em Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Um dia nós vamos pregar ainda sobre a recompensa de buscar a Deus. Mas veja que a fé é o pré-requisito para agradar a Deus. Agora, muita gente fala essa expressão pela fé, mas eu tenho descoberto que a maioria das pessoas não entende o verdadeiro significado dessa expressão pela fé. Quando eu converti, eu tinha 17 anos. Lá em Santarém, onde tudo começou, o pastor Lucas, o pai da Esther, do Isaías, do Josias, foi para lá. E um homem chamado Timóteo, que também vem dessa família Uber, e um cara, gente boa demais. Então, pessoal, gente fina, foi para lá. Todo mundo em Santarém achava que os americanos tinham ido lá para tirar o ouro da terra. E, na verdade, eles estavam atrás dos sabás, dos drogados, dos sem vergonha, dos patifes que tinha lá em Santarém. E eu fui pego. E aí o que aconteceu? Eu converti, cheguei na igreja, feliz assim, mas um novo convertido não sabe de nada, né? Eu descobri que no Brasil fala-se duas línguas, o português e o evangeliquez. Quando eu cheguei na igreja evangélica, tinha um negócio de estar repreendido, estar amarrado, em nome de Jesus, o sangue de Jesus te repreende, só Jesus na causa. E naquela época eu não falava direito esse idioma. Hoje eu estou fluente, mas nem sempre foi assim. E eu vi que eles falavam um negócio do tal de pela fé. Pela fé, o jovem falava, porque pela fé. Aí eles falavam e eu ficava assim, imitando, porque você aprende outro idioma por imitação. Então eles falavam lá, pela fé a minha família é toda de Jesus. Amém? Amém? Pela fé a gente ia fazer um evento no ar livre assim, e tinha uma ameaça de chuva, pela fé não vai chover.
Tá bom. Aí outros falavam assim, pela fé eu vou ter um carro desse um dia. Tá bom. Aí outros falavam assim, pela fé esse ano eu caso. Ainda terminavam assim, em nome de Jesus. Aí eu falei, bom, pela fé, fala quando você quer declarar seu otimismo, você quer declarar uma coisa boa para acontecer. Então comecei também. Só que outra hora eu via eles falando esse pela fé, num tom assim meio que tipo, olha, não vai rolar. Não vai dar certo. Tipo, o cara perguntava, você vai para o acampamento esse ano? Aí o jovem, liso, sem dinheiro, dizia, pela fé. O cara estava ruim das pernas, ia reprovar de ano e falava, vai passar de ano, irmão? Só pela fé. Aí eu comecei a ficar confuso, rapaz. Por que chovia num evento? Aí eu ficava, não estou entendendo. Aí eu descobri que, na verdade, os meninos não entendiam sobre essa expressão. É que o pastor já tinha passado por lá, ensinado sobre fé, mas não pegaram. Porque, na verdade, o termo pela fé, só no capítulo 11 de Hebreus aparece 22 vezes essa expressão. Pela fé Moisés, pela fé Enoque, pela fé, pela fé, pela fé. Quer dizer exatamente isso aqui, ó, por causa da fé, em função da fé, de acordo com a fé, pelo poder da fé, para honrar a fé, por causa da fé que ele tinha. Então, eu descobri, lendo o texto de Hebreus 11, que, na verdade, esse texto, ele mostra que existe dois lados da moeda da fé. E preste muita atenção aqui, viu? Hoje é aniversário. Aniversário, ninguém sai cedo. O pessoal come, ainda leva na sacola para casa. Então, vocês vão comer hoje e depois vão levar na sacola, tá? Festa é assim, demora, sai tarde, madrugada para casa. Uma vez o cara chegou e falou, me convidou para uma festa de 15 anos. Eu falei, cara, é muito tempo, mas 6 meses eu fico, tá? Essa aqui é uma festa de 11 anos. Então, é 11 horas da noite que termina. Então, o que eu quero dizer para vocês? Existem dois lados da moeda. Fé. E o livro, o capítulo 11, deixa bem claro. Você sabe quais são os dois lados? É o que eu chamo, assim, um lado é a honra que a fé proporciona e o outro é a honra que a fé requer. Um é a honra que a fé entrega, a fé produz, e a outra é a honra que a fé pede. Por isso que o tema da nossa conversa hoje é honrado pela fé versus honrando a fé. Porque eu acredito que todos nós precisamos entender isso. Quando eu leio Hebreus 11, eu percebo que pessoas que amavam a Deus em épocas diferentes, de acordo com o relato bíblico, eles tiveram experiências diferentes, resultados diferentes, colheram diferentes resultados pela fé. Pela fé. A gente percebe, de acordo com o texto, que mostra que algumas pessoas, pela fé, foram favorecidas, abençoadas, ajudadas, socorridas. É fato. Pela fé elas foram premiadas. Pela fé elas obtiveram resultados extraordinários, bombásticos. Resultados que todo mundo quer contar, quer dar o testemunho. Conta a benção aí, irmão, conta a benção. Aí, irmão, conta a benção. Eu era pobre de uma vez. Aí eu entrei na casa do pai e o pai me abençoou. Não é assim? É. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas pela fé receberam milagres. Obtiveram vitórias, experimentaram conquistas, alcançaram realmente promoções. Calaram a boca de leão, derrubaram muralhas,
receberam seus mortos pela ressurreição. Coisa extraordinária, venceram barreira, celebraram o extraordinário. Porque com Deus a gente salta a muralha e desbarata exércitos. Nosso Deus é poderoso, faz coisas grandes. Mas em contrapartida, no mesmo texto, a partir de um certo momento lá, ele começa a relatar histórias, experiências de pessoas em épocas diferentes, pessoas que amavam a Deus, que frequentavam a igreja, que falavam o evangeliquez. Gente de Deus. Pessoas que pela fé, por causa da fé, em honra à sua fé, essas pessoas experimentaram sofrimento, perdas, dor, angústia, perseguição, prisão, tristeza, sequestro. Tiveram seus bens subtraídos. Fizeram renúncias de lugares ricos, prósperos, confortáveis, pelo deserto. Pessoas que pela fé, como diz a Bíblia, viveram errantes. Andaram como andarilhos, morando em grutas e cavernas. Pessoas que tiveram morte cruéis. É incrível. Como o texto de Hebreus 11 mostra que, pela fé, uns tiveram experiências cinematográficas. Você pode imaginar? Enoque sendo arrebatado pela fé. Não passou pela dor e pela experiência da morte. Mas a Bíblia diz que, pela fé, uns foram cerrados ao meio. Vocês estão comigo, igreja? Ou eu estou sozinho? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu cheguei à conclusão que é possível, em algum período na vida, nós sermos honrados pela fé, mas é possível também que em algum momento na vida, nós vamos precisar honrar a fé. É muito importante nós entendermos o seguinte. Eu cheguei a essa conclusão. Que é possível que em algum momento, pela fé, por causa da fé, nós vamos ser aplaudidos. Mas é possível também que em algum momento na vida, pela fé, nós seremos rejeitados, criticados, ridicularizados. É possível que, pela fé, nós vamos receber grandes milagres. Mas que é possível que algum dia, pela fé, nós vamos ser um grande sacrifício. Isso é muito importante. Eu sei que essas mensagens, às vezes, que Deus me dá, não são as mais atraentes. A gente não arranca a glória a Deus, pastor Gilson, dessas mensagens. Ninguém aplaude. A igreja mais pentecostal fica calada. É que às vezes Deus me dá uma unção para consolar os desesperados. Às vezes Ele me dá uma unção para desesperar os consolados. Então, presta muita atenção. Sabe, isso tem me feito realmente refletir numa coisa, pastor Gilson. Que tipo de evangelho está sendo pregado nas nossas igrejas? Porque muitas vezes, eu estou convencido disso, o tipo de evangelho que é pregado nos púlpitos da igreja define, produz o tipo de crentes que nós teremos nas igrejas. Eu tenho viajado o Brasil e eu tenho visto muitos pastores falando, pastor, essa pandemia veio revelar que tipo de crente que eu tinha na igreja. Essa pandemia, tem algumas igrejas que fecharam. Outras só ficou 50%. Uma pandemia revelou que tipo de fé, que tipo de crente. Se é um crente tapioca ou um crente coração valente. Se é um crente raçudo, é aquele crente assim que fala, pode vir quente que eu estou fervendo.
Eu não abro nem para um trem carregado de bauxita, porque comigo não tem esse negócio de dança de rato e nem sapateado de catita. Agora, nós temos que ser aquele tipo de crente que celebra as vitórias, aplica a fé. E eu vou te dizer uma coisa. Na minha opinião, a igreja brasileira tem ouvido muito sobre fé. Isso é bom, mas é só um lado da fé. A fé que entrega resultados extraordinários. A fé que te leva para a Europa. A fé que te dá um carrão. A fé que te promove. A fé que faz você casar com mulher bonita. Eu olho para mim e falo, foi pela fé. As pessoas perguntam assim, como é que a pastora Marilé quis o pastor Sabá? A minha explicação, a minha teologia, a minha explicação é, eu orei e ela não. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos ouvido muito essa mensagem dos primeiros versículos de Hebreus 11. O problema é que alguns pregadores, por alguma razão, não continuaram o capítulo. Porque pela fé, tem muita coisa ainda lá. Pela fé. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja brasileira precisa ouvir sobre fé? Precisa. Tem que pregar? Tem. É bíblico. Nós temos que inspirar esse povo a tomar posse, a declarar onde eu pisar a planta do meu pé, eu tomo por herança, a fazer realmente o sol parar. Nós temos que ter essa fé que avança, que compra, que vai para frente, que recebe milagres, que faz o negócio acontecer. A fé que faz o fogo descer do céu. Aquele crente, e eu oro, irmão, eu quero essa fé, eu preciso dessa fé, eu aplico fé para ter fé. Eu peço o dom da fé, falo assim, eu quero crescer em fé, eu quero ser um homem enfezado, eu quero ser um homem de fé. Eu quero crescer mais nessa fé. Eu sou fã desse ensino e eu fico muito feliz porque eu sei que nesse púlpito aqui, no púlpito das nossas igrejas, tem sido pregado muito sobre isso. Nós não podemos parar de pregar porque nós precisamos de ter crente assim, aceso, que toma posse, que realmente rompe com cadeia, que vence o pecado, que vê os milagres poderosos, que fecha a boca do leão mesmo. Agora eu vou para o outro lado que ninguém bate palma. Agora, Hebreus 11 é um capítulo muito equilibrado, porque ele traz também essa outra mensagem. E essa precisa ser mais pregada, porque a igreja brasileira é uma igreja que aprendeu a viver os milagres de Deus, é uma igreja que gosta de surfar nas ondas, né, pastor Isaías? É uma igreja que acostumou com coisa boa. E com coisa boa todo mundo acostuma rápido. Agora o que a gente não pode é criar crente que eu chamo de galinha de granja. Aquela galinha assim, tá? Cresceu por causa do hormônio. Eu gosto de galinha caipira. A galinha de granja, se ela for ciscar assim, quebra a perna, que só é hormônio. Mas a galinha caipira não, é raçuda. Entendeu? Nós precisamos criar crentes assim, que falam assim, vai ou racha, ou então estoura a tampa da caixa. Mas eu não vou ficar aqui brincando de ser crente. Porque, como eu já disse, há momentos que seremos honrados pela fé. Mas pode haver situações que nós vamos precisar honrar a fé. Agora, mais que eu estudo sobre esse tema, eu já verifiquei. E nós precisamos estar preparados para qualquer uma dessas experiências. Nós temos aqui 4 experiências relatadas na Bíblia que pessoas que amavam a Deus viveram. Pessoas que amam a Deus, muitos estão experimentando. Primeiro, é o que eu chamo de uma vida sem ameaça de fornalhas. Ou seja, a pessoa passa a maior parte da vida quase sem nenhuma ameaça de fornalha. Sem nenhuma ameaça. Sem grandes crises,
sem grandes perdas, sem perseguição, sem prisão, só sombra e água fresca. Eu fico pensando assim, quem não tem inveja de um Enoque? Foi embora, nem morreu para ir para o céu. Cara desse teve algum problema? Não. Eu estava agora lá na pousada, comendo, que nem pinche braba, e indo para a praia, andar na areia, mergulhar no mar. E eu pensando, Senhor, por que a vida não é sempre assim? Sem fornalha, né, Adeuto? Cajuína, cuscuz, e tudo isso. Mas tem essa experiência. Tem relatos na Bíblia de gente que viveu essa experiência. Mas também tem outra experiência. Pessoas que foram ameaçados de realmente ser jogados na fornalha. Só que foi acompanhado de livramento. O apóstolo Paulo, logo que converteu, estava lá em Damasco. E aí o pessoal descobriu, os judeus queriam matar. E aí, que vão matar. Desceram ele. Nem foi jogado na fornalha. Desceram ele num cesto. E lavou, foi embora. Foi livre. Eles estavam conspirando para matar ele também. Um dia pela estrada, aí o sobrinho ouviu, correu para o comandante. O comandante já colocou uma tropa lá, uma escolta poderosa. E Paulo passou sem nenhum problema. Os caras fizeram um voto que eles não iam comer até matar o apóstolo Paulo. Eu não sei o que aconteceu com eles até agora. Enfim, Paulo diz que quase foi jogado para os leões, mas foi livre, salvo. Então tem essas experiências também, de ameaça da fornalha, mas Deus livra da fornalha. Mas tem uma terceira experiência, é que as pessoas foram ameaçadas de ser jogadas na fornalha, e foram mesmo jogadas na fornalha. Deus não livrou da fornalha, mas você sabe, Deus livrou na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego é um exemplo disso, né? Eles foram lá, jogados, e estava lá um quarto homem com a aparência dos deuses. Eles não foram libertos protegidos mas foram libertos na fornalha. Agora nós temos uma quarta experiência, daqueles que foram ameaçados, foram jogados na fornalha, e não houve nenhum livramento, nem nem na fornalha. Morreram queimados, morreram decapitados, foram de fato lançados aos leões. Estevão foi apedrejado, um jovem que poderia fazer parte do Diflem, morreu apedrejado. Você pode imaginar? Eu não sei, eu tenho um jeito de ler a Bíblia, eu leio e imagino. Leio e imagino. Você pode imaginar pedras caindo na cabeça, menino cheio do Espírito Santo, com um potencial muito grande para fazer um estrago. João Batista não foi salvo nem da fornalha, nem na fornalha. Cortaram a cabeça dele mesmo, ele foi decapitado. Outros crentes foram jogados aos leões. Estávamos agora na Itália, já de novo olhando aquele coliseu e ouvindo aquelas histórias dos crentes sendo jogados, e os leões. E lá com Daniel, Deus entrou na cova. E os leões não comeram, porque o anjo falou, jejum para todo mundo. Só que, nesse caso, não teve nenhum anjo lá falando jejum. Os leões comeram mesmo os crentes. Eles foram incendiados nos jardins de Roma para iluminar à noite o jardim. Crentes, irmãos nossos, homens de Deus. Então a Bíblia mostra sofrimento pela fé, seguido de livramentos, e mostra sofrimentos pela fé, sem nenhum livramento. E nós temos que concordar. Deus não salvou João Batista, e não venha me dizer que ele não era um homem de Deus e que ele não tinha fé. Mas pela fé, por causa da fé, em honra à sua fé, ele viveu o que ele viveu. Pela fé, irmãos, uns receberam, mas pela fé
outros entregaram. Pela fé, uns continuaram nos seus palácios, mas pela fé, outros renunciaram aos seus palácios. Quantas pessoas hoje, não no Brasil, a gente vê, na janela 1040, os irmãos são mortos, suas unhas são arrancadas, passam a vida na prisão. Uns ganharam pela fé, por causa da fé, outros perderam. Uns foram honrados pela fé, outros tiveram que honrar a sua fé. Uns pela fé foram arrebatados, outros foram cerrados ao meio. E eu queria terminar daqui 1 hora, falando um pouco sobre a consistência da sua fé. Como está a consistência? Quão forte é a sua fé? Quão pronta para embate está a sua fé? Porque a consistência da nossa fé não é medido, avaliado, verificado somente pelos resultados extraordinários que a fé pode trazer. É claro que uma pessoa que tem resultados extraordinários, ela teve fé para atrair aquele resultado na vida dela. Mas não é só isso que mede que alguém tem uma fé robusta e forte. Mas também a fé, a consistência da nossa fé, está em permanecer na fé, apesar da falta de resultados extraordinários. Porque muitas vezes nós fomos tão nós fomos tão inspirados a ter fé, a crer para grandes resultados, que quando a gente não obtém os grandes resultados, e pelo contrário, vem aquilo que a gente não queria, a gente fala, Deus não é bom, Deus não é digno que eu siga. Eu lembro uma vez, chegou uma irmã para mim, no final do culto, e disse, pastor, eu quero falar com você. Eu percebi que ela estava um pouco chateada. Ela disse, eu preciso te dizer o que eu disse para Deus. Falei, sim, irmã. É que tem pessoas que ficam ouvindo alguns evangelhos, um evangelho meio distorcido, do tipo assim, põe Deus na parede e exija que Ele responda a sua oração, porque é dever de Deus se você tem fé. E essa irmã chegou para mim e disse, olha, eu já disse para Deus, não sei que pregador que ela estava ouvindo, ela disse assim, eu já disse para Deus que se até dezembro desse ano o meu marido não for transformado e abandonar as amantes dele, eu não venho mais para a igreja, pastor. Aí eu falo, Que coisa, né? Eu cheguei a essa conclusão aqui, irmãos. O quilate da nossa fé é avaliado tanto quando pela fé grandes resultados são alcançados, mas também o quanto que a nossa fé é inabalável na adversidade e em tempos difíceis. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Olha só, a essência da fé não é vista só quando tudo sempre dá certo, mas apesar de nem tudo dar certo. Nós temos que ouvir isso, a igreja brasileira precisa ouvir esse outro lado da moeda, esse resto de versículos do capítulo 11 de Hebreus. Porque a confirmação e evidência da fé de Abraão, que é o pai da fé, a evidência da fé dele não foi confirmada somente quando Isaac nasceu de forma sobrenatural. Porque nós temos que convir, né? Cara, o Isaac nasceu numa circunstância muito anormal. Abraão tinha 100 anos e a Sara 90, irmãos. Eles, pela fé, eles fizeram um filho, irmão. Não tinha Viagra, não tinha nenhuma experiência aí da medicina. E pela fé funcionou. Tem esperança para você, irmão. A fé funciona.
Mas não foi quando Isaac nasceu que a fé de Abraão, a evidência, o quilate da fé dele foi confirmada. Mas foi quando, pela fé, Abraão tomou a decisão de obedecer a Deus e sacrificar. Não foi quando ele recebeu Isaac que a fé dele foi respaldada, diplomada, evidenciada. Não foi quando ele recebeu o garoto, foi quando ele entregou o garoto. Vocês estão comigo? Posso continuar? Se aguenta? Põe a mão assim no ombro e fala, aguenta um pouquinho mais. E está para terminar. A fé de Abraão foi reconhecida por Deus na decisão de continuar crendo, apesar de Deus estar pedindo um sacrifício. Foi isso que rendeu a Abraão o título de pai na fé. Porque eu gosto de dizer o seguinte, é também quando Deus pede e não somente quando Deus dá, que provamos que a nossa fé é real e genuína. Porque uma coisa é a gente chegar e dizer, irmãos, olha o que Deus me deu, que carrão. Pela fé, viu, irmão? Pela fé. Aí o irmão fica até com uma inveja do carrão. Não fique com inveja dos resultados extraordinários. Se você vê alguém com resultado extraordinário, não fique com inveja do resultado. Fique com inveja, se é para ficar, fica com inveja da fé do cara que trouxe aquele resultado extraordinário. Agora, de novo, não é quando eu tenho algo para... Olha o que Deus me deu pela fé. É quando eu posso falar, olha o que eu estou dando para Deus pela fé. Em Gênesis 22:12 diz assim, ó, o anjo bradou, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O anjo não estava lá para dizer, agora, quando o menino nasceu, agora eu sei. Não, foi quando ele entregou. Então deixa eu te dizer uma coisa, a diplomação da fé acontece no dia que a fé é provada. Isso é fato. Foi quando Abraão entregou, não quando recebeu o garoto, que ficou confirmado a consistência da sua fé. Repito, isso aqui é forte. A consistência da força da nossa fé é mensurada não apenas pelos resultados extraordinários que a fé produz e entrega, mas também pela capacidade de manter-se firme, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que Deus admira é aquela que se mostra inabalável até as últimas consequências. Por isso que ele diz, o meu justo viverá por fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, é essa a filosofia. Ou vai ou racha, então estoura a tampa da caixa. Segundo Sabá, versículo 2. Agora, é mais fácil permanecer na fé quando a fé só está entregando dividendo e fazendo cócegas na vida. Fala, a fé, que Deus maravilhoso é esse? Eu vou continuar. É fácil qualquer um declarar assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando ele abre a geladeira e lá tem picanha, camarão, lagosta, iogurte, queijo coalho, para os paraenses, açaí, para os cearenses, cuscuz. Agora, vai fechar, nem fecha, a tampa volta, porque não... O Senhor é meu pastor, irmão, olha, o Senhor é meu pastor. Agora você quer ver ele falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, quando ele abre só tem água. E ele confia que o Senhor vai prover. Deixa eu te falar uma coisa, a consistência da nossa fé
é avaliada pela capacidade de permanecermos na fé, mesmo quando isso representa entrega, dor, renúncia, abnegação, circunstâncias difíceis por causa da fé. A maturidade da nossa fé é percebida, é notada, é comprovada, é validada quando, apesar da falta de resultados que a vida quer dar para a gente, ou muitas vezes dá, não acontece. Aí quem sabe, o cara é raçudo. E olha, eu conheço alguns crentes na atualidade, que vou te contar, eu tiro o meu chapéu, porque o cara tem tomado a decisão: nada me separará do amor de Cristo. Seja angústia, seja tribulação, seja coisas do presente que está acontecendo agora, seja coisas do porvir, do futuro. E eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu tenho conversado com pessoas no Brasil, eles estão assustados. Alguns empresários estão assustados. Pastor, a situação está difícil. Alguns estão falando para mim: eu vou pedir, eu vou solicitar minha cidadania. Porque alguns são descendentes de espanhol, de português, de italiano. Tem uns que, eu vou pegar o meu green card lá nos Estados Unidos, eu vou embora do Brasil. E eu fico pensando: e eu? Eu que nasci lá no Aritapera. Tenho descendente, não sou descendente de ninguém, de índio. Vou para onde? Para a tribo? Ai, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Fé triunfante não é somente aquela que altera as circunstâncias, mas também aquela que não se altera apesar das circunstâncias. Fica lá. Vai ser aqui mesmo, irmão, vai ser no Brasil. Eu tenho chegado à conclusão que a essência da fé bíblica é demonstrada pelo nosso nível de obediência, de permanecer, de louvor. Você sabe um cara que me ensina sobre fé? É Jó. Jó, a Bíblia diz que o cara andava por cima da cocada preta. Quem que era Jó? Rapaz, o cara era famoso demais. No livro que começa lá, no verso 3, diz assim: ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e parecia até que era cearense. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Ele não era fraco, não. O cara era riquíssimo, o mais rico. A fazenda dele era enorme. Mais de 10 Hilux estacionadas dentro da fazenda dele. Chegava de helicóptero, meu irmão. Tinha ele ponto lá. A televisão entrevistava ele, o homem mais rico do mundo, investimento na bolsa. Ele não tinha problema, não. Só que um dia, de repente, mas Jó era crente. O diabo aparece lá no céu, não sei quem deu a entrada para ele, o ingresso. Ele aparece e Deus fala assim: você viu lá o Jó? Homem de fé. Olha, tudo isso que Jó tinha, meu irmão, é porque ele tinha fé mesmo. Foi a fé dele que atraiu esse resultado poderoso. A fé sobrenatural que trouxe a fazendona, as 10 Hilux, os camelos que ele tinha. Foi a fé, com certeza. Só que o diabo fala assim: e Deus fala: você viu Jó lá? Meu filho, o mais rico lá. Homem íntegro, paga imposto de renda, honesto. E o diabo falou: mas também, do jeito que o senhor trata ele, o senhor dá tudo para ele. Se o senhor fizesse isso comigo, até eu ia te adorar. Isso é grifo do autor, tá? E ele disse assim: tira, para tu ver. Você ainda vai te servir, você ainda vai te adorar. Tira. E Deus tinha fé no taco e disse: pode tirar, pode tirar. Pode tirar, só não mata. Ele só não mata. E o diabo fez o bom serviço, mandou fogo do céu, os cambal. E vocês conhecem a história, né? Eu espero que lê a Bíblia, né? Todo mundo lê a Bíblia aqui. Aí chegava um servo, voltava, chegava outro, só com notícia ruim. Uma das mais tristes foi que no mesmo dia veio
uma tempestade, um vento lá, quebrou a casa, matou todos os 10 filhos. Você pode imaginar a dor desse homem? Quem tem filho sabe como a gente ama esse pessoal. A gente não sei explicar, mas a gente tem 10 caixões na sala da casa de Jó. Sem ovelha mais nenhuma, sem camelo, nem um burro mais, nem um jumento. E ainda para piorar, o diabo pôs uma doença nele, terrível. Você pode imaginar onde ele estava e onde ele ficou, onde ele chegou? A mulher dele era aquele tipo de crente que só gostava dos capítulos, do capítulo do meio para cima. Ela frequentava essas igrejas que o pessoal só prega isso. Deus tem que fazer, porque você é filho do rei. Filho do rei não pode sofrer. E aí o que aconteceu? Ela era crente dessa igreja, não frequentava a casa do pai. Ela disse para o Jó: rapaz, não adianta servir um Deus desse. Eu não vou mais para a igreja. E Jó, se eu fosse você, eu amaldiçoava Deus e morria. Você sabe o que ele respondeu para ela? Ele disse assim: ao ouvir isso, o pessoal chegando com muitas notícias, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O que eu já encontrei de crente com raiva de Deus? Porque Deus, olha o que Deus permitiu, olha o que Deus fez. Está todo mundo entrando no Ministério Público contra Deus. Alguns ainda estão ouvindo: vem cá, irmão, vem aqui na frente, deixa eu orar para ti. Perdoa Deus, perdoa Deus. Perdoar Deus. Agora, outro exemplo, Abacuque. Abacuque é um cara que, no meio da crise, olha que coisa impressionante. O livro de Abacuque é um livro bem atualizado, deveríamos estar lendo agora. O livro de Abacuque diz assim, o primeiro capítulo ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Eu pensei: será que Abacuque está em Brasília, na Praça dos Três Poderes, escrevendo isso recentemente? Porque pensa num negócio atualizado. O negócio estava ruim demais. Mas eu gosto quando ele fala, para encurtar, lá no verso 17, ele diz algo que me inspira. A oração de Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me faz os pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Amém, queridos? Ou vai ou racha, ou então estoura a tampa da caixa. Não importa, eu vou louvar a Deus, eu vou confiar nele, pela fé. Eu queria pregar mais, mas o tempo não permite. Eu gosto de pregar. Mas um dos homens que mais me inspira na Bíblia sobre fé é Paulo. Ele é considerado o homem que falou a frase assim, a palavra da fé. Ele disse assim, ele fala aquela frase assim: a fé fala, por isso é que nós falamos. Está escrito em 2 Coríntios, né? Está escrito, cri, por isso falei. E nós temos que falar fé mesmo. Eu não vim aqui estimular ninguém a falar derrota, profetizar desgraça, não. Tenha uma atitude de fé, declare fé sobre suas finanças, sua saúde, sua igreja, sua cidade, seu país. Declare fé. Agora, é muito importante nós lembrarmos
que Paulo, pela fé, levou milhares a Cristo, fundou dezenas de igrejas, operou milagres, recebeu milagres extraordinários na vida dele, teve necessidade financeira suprida. Chegou um momento que ele tinha tanto na vida financeiramente, que ele escreve assim: eu recebi tudo, estou tão suprido que eu não preciso de nada, não estou precisando de nada. Eu pensei, será que eu posso dizer isso? Eu acho que não. Mas esse mesmo Paulo, que teve experiências extraordinárias de proteção, de tanta história maravilhosa, ele permaneceu, continuou agarrado na fé dele, mesmo quando não tinha o que comer, porque ele diz: eu passei fome. Passei fome. Não é jejum. Jejum é quando você escolhe não comer. Fome é quando você, apesar de escolher comer, não tem o que comer. Ele passou fome. Mesmo na prisão, mesmo nos naufrágios, mesmo no frio, mesmo sendo criticado, mesmo perseguido, mesmo ameaçado de morte, ele não negou, não retrocedeu, continuou firme, dizendo: pode vir quente que eu estou fervendo. E aí é que ele escreve 2 Coríntios, onde está esse versículo que todo mundo conhece. Aí ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Aí o verso 13, todo mundo conhece. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que... Não fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Qual é o ponto alto da fé? O ponto alto da fé é nunca perder a fé. Não importa as circunstâncias. Por isso que a declaração mais linda para mim é essa aqui que Paulo fez em 2 Timóteo. Eu combati o bom combate, terminei a carreira, não parei no meio do caminho, não parei no meio da estrada. Terminei a carreira e guardei a fé. Continuei crendo. Continuei sendo crente. Amém, queridos? Essa frase, não sei quem escreveu, nem quem falou, agora é minha. Quem perde dinheiro, perde muito. Quem perde amigos, perde muito mais. Mas quem perde a fé, perde tudo. Que o Senhor nos dê a graça de sermos uma igreja que vive pela fé. Pela fé. Tem milagre extraordinário para contar? Amém. Tem experiências que você venceu os desafios? Amém. O que você não pode é terminar sua vida falando assim: eu desisti. Ninguém aqui vai ser uma mulher de Jó. Amém? Vamos ficar em pé. Peço perdão pelo tempo. Mas como eu disse, é aniversário. E eu sou de fora. Vou embora. Fecha seus olhos. Fala para Deus: Senhor, eu
talvez alguns vão precisar hoje, nesses 11 anos de festa, de conquista, de avanço. Vocês são um exemplo de fé. Tudo que vocês têm conquistado pela fé. Mas eu sei que aqui tem muita história também, de homens, de mulheres, de famílias, que pela fé abriram mão de amizades, foram criticados, pela fé talvez até saíram como Moisés, abriram mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Alguns aqui perderam dinheiro para levar a sério Jesus. Eu não sei o que você já fez pela fé. Eu não sei o que a fé já te entregou. Quais milagres, quais resultados, quais cócegas que a fé já fez. Continue aplicando fé. Mas eu quero te desafiar para ser uma igreja que, se houver uma batalha, se houver um momento em que a sua fé vai ser provada, que ela receba o diploma de fé verdadeira. Que a tua graça seja sobre a minha vida, Pai. Que a tua graça seja sobre nossas vidas. Que nós possamos, sim, em nome de Jesus, sem medo de assumir, sim, eu sou de Jesus. Na faculdade, no trabalho, não importa o rótulo, a crítica, não importa a experiência, a dor, o desprezo ou qualquer consequência que eu vou ter que viver pela fé em Cristo Jesus. Ensina-nos a ser uma igreja que persevera em meio a qualquer desafio, em o nome de Jesus. Fala com Deus, faça a sua oração, dê a sua resposta depois dessa mensagem, em nome de Jesus.